capítulo 11, verso 32. A maior parte dos textos que eu vou ler aqui hoje, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo. O autor diz assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Outras traduções dizem: se tornará forte e fará proezas. Meu Deus, nós suplicamos graça e favor do alto. Oramos pela ação do Teu Espírito Santo, trazendo não apenas entendimento, compreensão espiritual, mas aquela aplicação prática e personalizada que só o Senhor pode fazer. Apesar, ó Deus, de fazermos uma aplicação tanto quanto generalizada dos princípios bíblicos, nós oramos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Que a Tua palavra fale e cale em nossos corações, que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada e que, acompanhada da ação do Teu Espírito, seja também, ó Deus, acompanhada dos sinais que testemunham a veracidade dela. Oramos não apenas por informação, oramos pelo Teu toque e por uma liberação dos céus sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, eu creio que nós estamos vivendo um tempo e um momento singular, que Deus tem planos extraordinários para o avanço do Evangelho, para a promoção do reino de Deus, para que Cristo se torne cada vez mais conhecido. E eu e você estamos inseridos nesse propósito. Deus conta conosco. Mas se nós queremos de fato cooperar com Ele à altura e fazer diferença, nós precisamos entender que há alguns princípios, há algumas verdades que Deus colocou à nossa disposição, que podem ativar, que podem provocar aquilo que deveria ser não só um potencial, mas vir à tona dentro de cada um de nós. E a verdade é que o conhecimento de Deus é algo poderoso. Daniel, obviamente, não vou entrar aqui na discussão do contexto, há uma aplicação maior, mas eu quero pegar essa frase. Quando ele diz o povo que conhece seu Deus, isso não importa a respeito de quando parte do povo de Deus viveria isso é uma verdade a respeito do povo de Deus, apesar da profecia ter uma aplicação direcionada. Ele diz: o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas, ou será ativo. Basicamente, o que a Bíblia está nos comunicando é que o conhecimento de Deus afeta o que nós somos, identidade, e afeta também aquilo que nós fazemos, a nossa produtividade. Agora, quando falamos do conhecimento de Deus, não estamos falando de conhecimento humano, de conhecimento natural. Portanto, daqui a pouco, usando a própria Escritura, eu quero trocar a expressão conhecimento de Deus por revelação. A palavra grega traduzida como Apocalipse, que é o título que nós temos do último livro da Bíblia, nós em português mantemos o nome no original grego, mas a palavra significa revelação. Por exemplo, na Bíblia inglesa, o título do último livro da Bíblia não é Apocalipse, é Revelação. E a palavra revelação significa remover o véu. Revelação é quando Deus impede, ou quando Deus remove aquilo que nos impedia de enxergar e nos dá a visão, a percepção de algo que não temos. E eu e você precisamos entender a importância não só de saber a respeito de Deus, mas de entrar no lugar de experiência prática do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus afeta o que nós somos e afeta aquilo que nós faremos. Isso não é um conceito apenas no Antigo Testamento. Em 1 de João 4, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Conhecimento de Deus afeta o que nós somos e o que nós fazemos. Ninguém pode andar em amor, ninguém pode revelar o amor sem conhecer o Deus que é amor. E essa percepção deveria produzir algo em mim e você. Deveria nos empolgar a respeito de buscar o conhecimento de Deus. Quando a Bíblia diz que esse povo será forte, a palavra traduzida forte significa não apenas fortalecer, mas endurecer, ser ou tornar-se forte, também aplicado para ser ou tornar-se firme.
também usada para alguém corajoso, resoluto, persistente. A verdade é que o conhecimento de Deus afeta aquilo que nós somos, mas afeta também o que fazemos. A expressão traduzido será ativo, do original hebraico asa, significa fazer, realizar, fabricar, manufaturar, trabalhar, executar, efetuar, produzir. Então, o conhecimento de Deus afetará o que somos e o que fazemos. Mas, quando Jesus, em Mateus, no capítulo 16, começa a perguntar aos discípulos, quando eles estavam em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Basicamente, tentando trazer para uma linguagem mais atual, contemporânea, seria como se alguém perguntasse: e aí? O que é que estão dizendo a meu respeito? Como é que está a bolsa de apostas? Né? O que as pessoas estão dizendo ou comunicando, pensarem sobre mim? No momento que Jesus faz a pergunta, a resposta dos discípulos mostra que havia uma variedade. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. É nesse momento que Nosso Senhor pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, respondendo com aquela característica de quem pensava falando e falava pensando, ele imediatamente a dispara e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. É no momento que Pedro faz essa declaração tão assertiva que Nosso Senhor lhe diz: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Mateus 16, 17 eu estou lendo agora. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo: não foi conhecimento humano, não foram pessoas que te instruíram. Esse nível de compreensão e percepção não provém do homem, mas provém de Deus. Foi o Pai que está nos céus que revelou. Pedro, você recebeu de Deus uma revelação. A percepção e o entendimento de quem é Jesus é classificado como revelação. Revelação é entendimento espiritual. É mais do que mera e simplesmente você ter uma compreensão humana, racional, mental. É fruto de intervenção divina. Mas esse conhecimento de Deus, com os recursos que Ele mesmo nos disponibiliza, normalmente vão produzir inevitavelmente uma consequência. E a consequência é a seguinte: eu gosto de dizer que toda revelação que você tem de Deus produz uma revelação acerca de você mesmo, de si mesmo. Toda revelação que eu tenho de Deus produzirá inevitável e consequentemente uma revelação a respeito de mim. Então logo Jesus diz isso para ele, no verso 18 ele emenda: também eu lhe digo que és Pedro. E agora Jesus vai dizer: agora me deixa fazer uma revelação a teu respeito. Já que você recebeu uma minha, agora eu vou lhe dar uma revelação a seu respeito. E o Senhor diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E Jesus está dizendo: agora que você conheceu um pouco mais a respeito de mim, isso me permite revelar um pouco mais a respeito de você, Pedro. E Jesus fala tanto daquilo que Pedro é. Não seu nome antigo, Simão, que significa cana, fala de alguém agitado pelo vento, mostra a inconstância que Pedro sempre demonstrou e ainda demonstraria mesmo nesse momento, quando Jesus está profetizando sobre a mudança que Pedro viveria. Mas o Senhor, além de mexer na questão de identidade, também fala de produtividade. Vocês vão trabalhar em associação e parceria com o céu. O que for ligado aqui embaixo vai ser ligado lá em cima. O que for desligado aqui também lá. Os céus vão respaldar os atos e as realizações de vocês. Minha igreja será edificada. E de novo a ideia de que o conhecimento de Deus afeta o que nós somos e o que nós fazemos está presente. Mas com um adicional: que a revelação que eu e você temos de Deus trará uma revelação a nosso respeito, trará uma revelação de quem nós somos. E eu particularmente fico empolgadíssimo com essa revelação que Pedro teve. Porque 1 João 4,17 diz: tal qual ele é, falando de Cristo, somos nós também nesse mundo. Ao que todo crente precisa, à medida que ele vai entendendo e descobrindo quem é Deus, é perceber quem ele é em Deus. Qual é a sua identidade? E nesse momento, Jesus olha para Pedro
e ele faz algumas declarações. No original grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, há um jogo de palavras que muitas vezes não aparece na tradução. Mas quando Jesus olha para Pedro e diz, na verdade, eu te digo que você é Pedro, a palavra no original grego Petros indica uma pequena pedra, um pedaço de rocha. Mas na sequência Jesus diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso tem levado alguns a concluir e afirmar equivocadamente que Pedro, como a primeira liderança, é a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo diz que não se pode lançar outro fundamento para esse edifício de Deus na terra chamado igreja, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. O próprio Pedro entendeu a revelação de Jesus e escreveu a respeito dela da forma correta. E nós já vamos ver o que ele falou lá na sua primeira epístola. Mas quando Jesus diz, e sobre esta pedra, ele muda a palavra. E agora ele usa Petra, uma grande rocha. Então basicamente ele estava dizendo, Pedro, você é uma pequena rocha, Petros. E sobre eu, Petra, a grande rocha, a igreja será edificada. E aí alguns acham que quando interpretamos assim, desmerece Pedro. E eu quero te dizer de forma alguma. Ainda que Pedro seja uma pedra menor, Jesus está dizendo, você é do mesmo material que eu. Você é da mesma qualidade que eu. Você é o tipo de pedra que será colocada sob o alicerce que sou eu. E juntos nós construiremos o reino de Deus na terra. E há algo extraordinário por trás dessa declaração. O próprio apóstolo Pedro, nós sabemos que entendeu isso, porque na sua primeira epístola, no capítulo 2, lá no versículo 4, falando de Jesus, ele diz, chegando-se a ele, a pedra que vive. Outras traduções dizem, pedra viva. Ele diz, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele diz, também vocês, como pedras que vivem. Outras traduções dizem, como pedras vivas, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo, do mesmo jeito que ele é uma pedra viva, nós também somos, mas somos edificados sobre ele. Então Pedro está dizendo, a pedra fundamental é ele, mas nós do mesmo material somos edificados sobre ele, para que a casa de Deus seja formada nessa terra. Mas ele não está falando apenas daquilo que somos, como também daquilo que fazemos. Porque ele diz, nos tornamos casas. Mas para quê? Para exercer o sacerdócio. Porque é na casa, é nesse ambiente que ministério é exercido. E o tempo todo, a revelação de Deus vai mexer com a compreensão de quem você é e daquilo que você faz. Mas, eu gostaria de dizer que sempre que você tem a revelação de Deus, você vai ter uma revelação de si mesmo, igual foi essa de Pedro, boa. Mas quando a gente olha para a Bíblia de forma honesta, a gente precisa reconhecer que tem dois tipos de revelação. A que eu vou classificar da boa, porque ele mostra para onde estamos indo, aquilo que nos tornaremos. Ele nos leva a enxergar mais do que nossas limitações, fraquezas e falhas. Mas existe também a revelação, que para não chamar de ruim, porque ela é necessária, eu vou chamar da não tão boa. É quando o Senhor expõe aquilo que nós somos, não aquilo que nos tornaremos. Até porque sem entender o quanto falta para chegar no lugar que quer que cheguemos, nós não vamos cooperar com Ele para viver a transformação. E muitas vezes na Bíblia nós vamos ver pessoas que tiveram uma revelação de Deus, mas diante da revelação que tiveram, elas não enxergaram apenas a realidade do que são em Deus, do que são em Cristo. Elas enxergaram falhas, enxergaram limitações, enxergaram pecado. E há 3 exemplos bíblicos que eu quero citar aqui, 2 do Antigo e 1 do Novo Testamento. 2 do Antigo Testamento, Gideão. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele, Gideão diz, ai de mim, eu vou morrer. Juízes capítulo 6. Mas diante do medo, do desespero dele de morrer, porque a revelação da grandeza de Deus, da santidade de Deus, normalmente faz com que apareça o contraste daquilo que nós não somos. Nesse momento, é interessante observar que apesar dessa reação inicial, eu vou morrer, o Senhor fala para ele, no versículo 24 de Juízes 6, paz seja contigo, não temas,
você não morrerá. É por isso que a Bíblia diz que Gideão chama Deus, ele dá o nome de Jeová Shalom. O Senhor é paz, como quem diz, ele não queria me matar. Ele não queria acabar comigo. Aí você olha no capítulo 6 do livro de Isaías, e você percebe que o profeta tem uma revelação da grandeza e da santidade de Deus. Da sua majestade, ele assentado no trono, os serafins à volta proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto ele está lá tendo a revelação da santidade de Deus, ele também tem a revelação da santidade que lhe falta. E ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Talvez se fosse escrito em linguagem contemporânea, o profeta diria: deu ruim. Mas naquele momento, a Bíblia diz que um anjo de Deus toma a brasa do altar para tocá-lo, para produzir restauração, não condenação e nem juízo. E daqui a pouco nós vamos entender os desdobramentos da revelação. Mas aí nós temos Pedro, quando o Senhor Jesus entra no seu barco e opera aquilo que chamamos de a pesca milagrosa. Porque Deus nunca vai usar o seu tempo, os seus recursos, aquilo que você disponibilizou para fazer a obra dele, o ministério, sem deixar uma bênção sobre a sua vida. E o Senhor, depois de usar o barco de Pedro, ele diz: agora lança as redes para o lado. Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra, algo que todos os crentes deveriam aprender a fazer e declarar: sobre a tua palavra lançarei as redes. E aí vem aquela pesca milagrosa. Quando vem aquela quantidade de peixe que botou até o barco dos amigos que vieram ajudar, quase que botou os 2 barcos a pique. Pedro, temeroso por entender quem está no barco, ele olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor. Eu sou um homem pecador. Eu não posso macular o Senhor, fica longe de mim, né? Se o Senhor se aproximar de mim, eu posso te contaminar. Eu acho que nessa hora Jesus, né, imagino com a minha humanidade, quase uma carnalidade misturada, Jesus pensando: tolinho, não é o seu pecado que vai me contaminar, é a minha santidade que vai te transformar. Mas sabe, esses 3 enxergaram aspectos negativos, aquilo que tinha que ser mudado. Porque a verdade é que toda a revelação de Deus, se puder repita isso comigo, pastor, é espiritual isso? Não, é didático, só para você memorizar. Então diga comigo: toda a revelação de Deus produz uma revelação de mim mesmo. Esse é o nosso primeiro tópico. O segundo é: tem 2 tipos de revelação. Diga: 2 tipos de revelação. A boa e a não tão boa. E eu fui muito rápido ao apresentar e fazer distinção dessas primeiras verdades, porque na verdade eu quero gastar muito mais tempo na terceira e última verdade. Como lidar com os 2 aspectos, ou com os 2 tipos da revelação. É aqui que eu e você talvez vamos ter uma percepção um pouquinho mais prática do que a graça de Deus quer produzir nas nossas vidas. E sabe, quando eu olho para esses 3, tanto Gideão, como Isaías, como Pedro, cada um que enxergou sua miséria, que achou que ia sofrer dano por causa da sua própria condição, nenhum deles foi julgado por Deus. Aliás, não só não foram julgados, não foram descartados, como cada um deles, diante da constatação daquilo que de negativo enxergaram, eles receberam não uma declaração de descarte ou de reprovação. Cada um deles recebeu um chamado para executar uma missão. É para esse Gideão que está pensando: eu vou morrer, que o Senhor diz: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. É por Isaías diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, que ele ouve a voz perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele pode responder: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando Pedro diz: afasta-te de mim que sou um homem pecador, o Senhor olha para ele e diz: até hoje você só pescou peixe, daqui para frente serás pescador de homens. Ele está dizendo: estou convocando você para ser parte do meu time, para me ajudar numa grande pescaria de almas. Cada um dos 3 não foi julgado, não foi discriminado, não foi descartado pelas suas limitações. Pelo contrário, recebeu uma convocação para cumprir uma missão.
Isso deveria nos deixar um pouquinho mais pensativos. Não há nenhuma outra razão pela qual Deus queira mostrar falhas e limitações para mim e para você, a não ser nos ajudar a, por meio de um diagnóstico, entender a necessidade de receber cura e restauração. Quando eu e você enxergamos nossas misérias como Isaías enxergou, porque Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e evidentemente não existe ninguém são de verdade, porque Jesus fala isso num contexto, ele é o médico como Salvador. A Bíblia fala do homem que todos pecaram, logo se ele como Salvador é o médico, todo homem está doente, está em pecado. Mas quem não acha que está, não acredita que precise dele, e por não reconhecer a sua necessidade dele, ele não pode fazer nada. Então a única razão pela qual Deus precisa abrir os meus e os seus olhos é para que a gente se exponha aos recursos transformadores que Ele disponibiliza, que Ele oferece. Então quando eu e você reconhecemos, sou um homem de lábios impuros, Ele tem uma brasa para tocar ou para tostar a nossa boca. Um dia alguém me perguntou, pastor, qual é o mistério do toque no lábio? Eu falei, não tem mistério, é a oração dele. Ele diz, meu lábio está impuro. Ele não estava dizendo que passou batom radioativo, alguma coisa do gênero. Ele estava falando, eu peco na forma de falar. Deus disse, você admitiu que aí o problema, é onde você admite o problema, que eu tenho cura, que eu tenho restauração, que eu tenho transformação. Se talvez ele tivesse dito, sou um homem de olhos impuros, teriam vindo duas brasas nos olhos. Ou como se diz no interior de São Paulo, aqui onde me criei, no zóio. Um dia comentei isso com meus filhos. E eu lembro que um deles olhou para mim e falou, pai, tem uns que estão precisando de um banho de brasa. Não é só uma na boca, nem só duas nos olhos. É um banho de brasa. O que quer que eu e você necessitemos, nós podemos receber. Mas o que eu e você precisamos ter em mente? Deus fará algo extraordinário na terra. E o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Se tornará forte porque por nós mesmos não somos. E fará proezas porque sem a ajuda dele, eu e você não podemos. Mas com ele, a conversa muda. Nós precisamos ser inspirados a um nível de fé de que Deus não está esperando eu e você alcançarmos perfeição para que Ele possa nos usar. Eu e você precisamos entender que à medida que cooperamos com Ele, que nos deixamos ser trabalhados por Ele, nós nos tornamos candidatos a ser parceiros, cooperadores de Deus e viver coisas extraordinárias nessa terra. Olha como a Bíblia fala de Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Outras traduções diz paixões. Gente, se tem um cara na Bíblia que me parecia sofrer de bipolaridade, é o tal do Elias. Uma hora o cara está fazendo descer fogo do céu, avivamento, vão matar os profetas de Baal, o povo cai de joelho gritando só o Senhor é Deus. Daqui a pouco ele está numa caverna, pedindo para si a morte. Mas o curioso é que a Bíblia diz que ele só fugiu, primeiro para o deserto, depois para a caverna, porque Jezabel, a mulher de Acabe, ameaçou matá-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a vida. Quer dizer, não queria morrer. Agora ele está lá e diz para Deus, melhor não é morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu digo para ele, então volta que Jezabel resolve o seu problema. Não é sério, gente. Eu acho que se eu sou Deus, eu falaria que nem muito marido para a esposa. Não estou te entendendo. Quer morrer porque fugiu. Ela resolveu o problema. Te mandar para perto de mim bem depressa. Mas tem hora que nem a gente se entende. Que quando querem que a gente morra, a gente diz não quero morrer. E aí quando a gente tem a chance de viver, a gente diz também não quero viver porque eu sou do contra. Não é sério, gente. Altos e baixos. A notícia boa é que não importa os altos e baixos da minha e da sua vida, o Senhor está conosco. No Salmo 139 ele diz, se eu subir aos céus, o Senhor estará comigo. Alto. Se eu fizer a minha cama no abismo, o Senhor estará comigo. E perceber e corresponder a essa presença pode fazer toda a diferença. E aí quando a Bíblia vai falar do Elias, e na hora que a gente chama ele de bipolar, você ri, mas a Bíblia diz que ele era semelhante a nós. Em outras palavras, a Escritura está dizendo que nós somos tudo farinha do mesmo saco. Que todos nós, em níveis um pouquinho distintos, também oscilamos de um extremo ao outro. Também temos um humor volátil. Vamos falar assim para soar mais bonito. Mas sabe o que eu e você precisamos entender? A Bíblia diz, ele era semelhante a nós, sujeito a altos e baixos, meio bipolar, mas orou, e por 3 anos e meio não choveu.
Orou de novo e os céus se abriram. A Bíblia não está dizendo porque era semelhante a nós, Deus não pôde usar. Diz, era semelhante a nós e fechou os céus por 3 anos e meio. Era semelhante a nós e fez com que esse quadro fosse revertido de novo. Eu não sei você, mas esse negócio me empolga. Eu digo, peraí Deus, se o Senhor pode usar o bipolar do Elias, o Senhor pode me usar também. E algo que eu e você precisamos entender sobre o conhecimento de Deus. Ele nos leva além das nossas limitações. E Ele nos leva a acessar recursos sobrenaturais para marcar uma geração, para escrever história, para fazer diferença, para sermos parceiros de Deus nessa terra. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com esse negócio. E não é de hoje. Desde que eu era garoto, eu estou surtado com esse negócio de cooperar com Deus e fazer a obra dele. O que é top demais. O resto tem aquele cartão de crédito, isso aí não tem preço. Agora, como lidar com os 2 aspectos da revelação? Eu acredito, em primeiro lugar, eu quero destacar 3 coisas para falar sobre como lidar. Em primeiro lugar, que deve haver um equilíbrio entre a percepção de fraqueza e de força. Pastor, o senhor está querendo falar de uma espécie de yin-yang espiritual? Não. Eu quero falar de equilíbrio mesmo. Algumas pessoas que têm só a revelação do que são em Cristo, que é aquilo que é posicional, que vão se tornar, mas não estão enxergando a realidade do que ainda não mudou, elas tendem a se tornar orgulhosas, presunçosas. Não é verdade. Eu já conheci alguns lugares que foram focos de avivamento, mas os caras se acharam tanto, que embora não admitisse desse jeito, parece que eles pensavam que estavam se tornando a 4ª pessoa da Trindade. E basta isso para o negócio azedar. Porque a Bíblia diz que é um coração soberbo, Deus resiste, mas ao coração quebrantado, humilde, esse vai encontrar graça. Eu e você não encontraremos o fluxo da graça sem humildade, porque humildade nos leva a dizer, não sou eu, não é de mim, eu preciso dos seus recursos, eu preciso de força capacitadora. Humildade nos dispõe ao fluxo da graça. Soberba, quando o cara diz, eu sou, e está dizendo não preciso de Deus, Deus diz, então vai sozinho. E aí o negócio dá ruim. É por isso que a gente vê tanto essa cena. Ministérios, igrejas que despontam, tem realizações, e daqui a pouco o negócio está desmoronando. Gente, não é porque Deus mudou de ideia. É porque o fluxo de graça foi interrompido. E normalmente é interrompido porque nós bagunçamos as coisas. Bagunçamos porque começamos aos poucos, inconscientemente, a acreditar que nós somos bons e que não precisamos tanto de Deus. Há uns anos atrás, o Espírito Santo me perguntou. Estava com filhos pequenos, já casado, ele me disse, por que é que você não ora como orava no início do seu ministério? Eu comecei um ministério muito novo, ainda solteiro, passava horas trancado no quarto, orando todos os dias. Eu falei para Deus, naquela época era solteiro, não era casado, não tinha família, não tinha filhos, não pastoreava uma igreja local. E o Espírito Santo me disse assim, essa é a desculpa que você resolveu acreditar. Ele diz, naquela época você não sabia como fazer. Você ficava horas trancado orando, porque você sabia que precisava de mim e sem mim não conseguia. Agora você começou a se achar bom. E porque você acha que é bom e consegue, você já não gasta tanto tempo no lugar da dependência. E a casa caiu. Sabe, eu não estou dizendo que todo mundo não ora mais pelo mesmo motivo. Mas muito poucos de nós vão ter um motivo diferente. Às vezes nós começamos a entender como funciona, achar que agora a gente conhece, que a gente administra, que a gente consegue. E paramos de depender de Deus. Agora, o que me leva a depender de Deus é o momento que eu lembro. Eu não sou isso tudo. Eu não estou com a bola toda. Isso nos mantém em dependência dele. O que nos ajuda nisso é perceber que ainda tem áreas de limitações e fraquezas. E quando a gente olha para elas, não só a gente depende de Deus para mudar, como a gente sabe que com esse histórico a gente não teria vivido tudo que viveu. Por outro lado, se alguém que só enxerga a parte boa da revelação e não a não tão boa, pode escambar ou descompensar para cá. Alguns que enxergam claramente aquilo que ainda são e tem que mudar, mas não enxergam a realidade do que se tornarão, eles tendem a ir para um outro extremo. O extremo de se
simplesmente passarem a acreditar que não podem fazer, que não podem realizar, que eles são uma espécie de subproduto ministerial ou do cristianismo, e que, afinal de contas, eles ainda acreditam que pensar dessa forma, que os amarra, que os impede de realizações, eles ainda acham que é humildade. Mas eu tenho entendido que você não pode confundir humildade com mediocridade, são coisas completamente distintas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se eu falasse aqui para vocês, gente, eu sou humilde, você ia acreditar que eu sou humilde se eu falasse? Agora, e se eu falasse que eu sou o cara, o padrão da humildade, você ia achar que eu sou humilde? Menos ainda. Porque a gente acha que quem é humilde não pode falar que é humilde. Porque na nossa cabeça, humildade é uma espécie de autodepreciação. Se o que nós pensamos fosse verdade, aí eu te pergunto, Jesus seria humilde? Porque diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não só disse que ele era humilde, mas ele está dizendo, eu sou o exemplo, o modelo de humildade para você. Se o que nós pensamos sobre isso for verdade, então Jesus não era. Agora, ele era, porque afirmou que era, e ele é a verdade, e ele não mente nele, não há lugar para mentira. Então isso deveria nos fazer pensar, ou repensar o nosso conceito de humildade. C.S. Lewis, o grande escritor, disse, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Qual é a diferença? Você não se diminui, mas você sabe que não é o centro e nem a razão de tudo. E aí você vai entender que Jesus externava isso quando dizia, eu só falo aquilo que ouço o Pai falar. Eu só faço aquilo que vejo o Pai fazer. Mas esse mesmo Jesus, se você observar o primeiro sermão público dele na sua cidade, Nazaré, ele já se levanta e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar. Imagina um cara chegando hoje, pegando o microfone e dizendo, gente, olha para mim, eu sou o cara. O enviado de Deus para suprir as suas necessidades. Eu tenho o que você precisa. Eu sei. A gente vai dizer, Agora, o mesmo Jesus, que não se colocava no centro, em plena dependência do Pai, de quem a Bíblia diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, ele estava debaixo de unção, suas realizações eram fruto de um empoderamento divino. Esse mesmo Jesus nos dirige ao entendimento correto. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, vamos falar um pouquinho mais dessa questão de humildade. Em 1 Coríntios 15, nos versículos 9 e 10. Primeiro eu quero que a gente olhe o 9 e depois a gente preste atenção no 10. Paulo diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Gente, se Paulo tivesse parado só no versículo 9, seria uma tragédia. Porque isso nos faria acreditar que por causa do nosso passado, nós não podemos ser relevantes no presente ou no futuro. Mas depois de fazer essa afirmação, que é um contraste intencional, ele começa o versículo 10 dizendo, mas, eu amo esses mas da Bíblia. Uma vez eu preguei uma mensagem chamada O Fator Mas, onde esse mas entra para mudar a história. E diz, mas, pela graça de Deus. Diga comigo, pela graça de Deus. Não, de boca cheia, com gosto, com empolgação, diga, pela graça de Deus. Paulo diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele diz, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Gente, eu fico enlouquecido com essa declaração de Paulo. Sabe o que Paulo está dizendo? A minha identidade não é definida pelo meu histórico, pelo meu passado. Ele disse, se dependesse do meu passado, eu jamais poderia ser considerado um apóstolo, eu sequer poderia estar no time dos que servem ao Senhor. Ele diz, mas eu sou o que sou, pela graça de Deus. Ele está dizendo que me define não é minha história, não é minha criação, não são minhas experiências, o que me define é a graça do Senhor Jesus. Embora a maioria de nós, quando indagados sobre o entendimento do que é graça, responda no piloto automático, favor imerecido, o que não é errado, porque é parte da resposta. A maior recorrência do uso da palavra graça no Novo Testamento, eu falo muito sobre isso no meu novo livro, Graça Transformadora.
A maior recorrência do uso da palavra graça diz respeito a uma força capacitadora. Quando o Senhor Jesus diz para Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que ele estava dizendo? Ele está dizendo, eu tenho recursos que te levam além das suas limitações, que te ajudam a suportar aquilo que sem mim você não suportaria. Quando Paulo relaciona a palavra graça com a expressão dons da graça, ele está mostrando que a graça é força capacitadora. Quando em Romanos 8, 3 e 4 ele diz que aquilo que não foi possível à lei, Deus fez em Cristo, levando ao homem a cumprir a exigência da lei, poder viver obediência. Ele está dizendo que a graça é força capacitadora. Mas aqui quando ele diz, eu realizei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está dizendo a graça é uma força capacitadora. Entrar nessa revelação de Deus, pela perspectiva e a lente do entendimento do que é a graça, vai afetar tanto o que nós somos, o conceito que nós temos a respeito da nossa identidade, como aquilo que nós fazemos, a nossa produtividade. Quando Paulo diz, trabalhei mais do que todos eles, você sabe de quem ele está falando? Dos demais apóstolos. Porque no início ele diz, eu nem sou digno de ser considerado apóstolo, mas trabalhei mais do que todos eles. Do que todos eles quem? Os demais apóstolos. Agora, há duas formas de você entender o que Paulo falou. Uma delas seria mais ou menos assim, que tem uma espécie de tabela, um score, uma pontuação de realizações, tipo a tabela do Campeonato Brasileiro, de pontos. Então, você imagina que Paulo pudesse estar sugerindo o seguinte, né, que está lá o Pedro em primeiro, o João em segundo, vamos dizer assim. E quando ele diz, eu trabalhei mais do que eles, ele está dizendo, eu estou nas cabeças, liderando o campeonato, disparado na frente. Agora, há uma outra possibilidade de entender isso, e particularmente eu acho que é isso que Paulo está falando. Para mim, Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Você pode juntar o time inteiro, e eles juntos não fizeram o que eu fiz. Enquanto os 12 apóstolos do Cordeiro se dedicaram a evangelizar inicialmente, em essência, judeus, não só de Israel, mas depois da dispersão, Paulo com a sua equipe ganhou o resto do mundo para Jesus. Faça você as contas. Agora, ele está dizendo, eu não posso me orgulhar de nada. Quem se orgulha acha que é bom e fez por si com as suas forças. Quem é humilde não se deprecia, ele pensa grande, ele vive grandes realizações, mas ele pensa menos em si, mas não menos de si. Ele não se deprecia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Meu papel como pastor, como alguém que ocupa um dos 5 dons ministeriais, não é fazer todo o trabalho do ministério. Efésios 4:11 diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? O versículo seguinte, o 2 diz, para o aperfeiçoamento dos santos. Por que é que esses ministérios vão aperfeiçoar os santos, o resto dos crentes? A Bíblia diz, para a obra do ministério. Logo, o ministério não é feito por alguns. Lá no Paraná nós temos um ditado, uma declaração antiga, que quando vai falar, né, de um paranaense que dá orgulho, normalmente os caras dizem assim, é gente que faz, para falar das suas realizações. Eu digo, qualquer pessoa que foi chamado para exercer um desses dons ministeriais, não foi chamado para ser gente que faz, é mais do que isso, mas para ser gente que faz os outros fazerem, que equipa, que encoraja, que estimula, que ativa, que mobiliza, porque a obra de Deus será feita por todos nós, gente. Só que quando nós começamos a encorajar alguns irmãos, você pode ganhar pessoas para Jesus, você pode discipular, você pode fazer diferença. Alguns têm umas crises de humildade. O que eu chamo de crise de humildade. Os caras aparecem com cada versão assustadora do que pensam de si, que eu fico me imaginando como isso é possível. Outro dia eu estava encorajando abrir a casa, pregar o evangelho, ganhar pessoas. Ele olha para mim e diz, não, pastor, você não está entendendo. Eu só sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Eu até hoje estou tentando entender a profundidade da frase. Mas era evidente que ele estava dizendo, não sou nada e nem ninguém. Eu lembro que eu olhei para esse cara e falei, mas se você acredita que você não é nada, você é o cara. Ele falou, não pastor, o senhor não está entendendo, eu justamente não sou nada. Falei, por isso que você é o cara.
E aí eu chamei ele para abrir a Bíblia comigo, onde eu quero que você abra agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e a partir do versículo 26. Ele diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês, o seu chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele diz: dá uma olhada na geral, na crentaiada aí à sua volta. Ele diz: você não vai achar a elite do pensamento. Você não vai encontrar a nobreza, seja de posição social ou daqueles que de fato têm recursos. Ele diz: você não vai encontrar nada disso. Quando ele diz pelo contrário, o que é o contrário? Já está subentendido. Ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Falei: se você acha que não é, você é o cara, você é o candidato, é esse que Deus está atrás. Porque Deus quer é esfregar na cara do que acha que ninguém é nada. Ninguém faz nada sem Ele, gente. Essas verdades já foram tão óbvias durante tanto tempo na igreja, mas de alguma forma nós estamos precisando redescobrir essas coisas. Aí ele termina dizendo assim, verso 29, o propósito, a fim de que, aqui é o indicativo de propósito, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, o plano de Deus é que no dia do tribunal de Cristo, ninguém chegue dizendo: pois é, Senhor Jesus, o Senhor onisciente, sabedor de tudo, sabe que eu fui o cara. A Bíblia diz: não, nesse dia ninguém vai poder se gloriar na presença de Deus. Mas o verso 31 diz: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Outro dia uma pessoa falou: pastor, como nós devemos reagir a um elogio quando Deus nos usa? Eu falei: depende. Você pode se enganar e achar que a pessoa reconheceu que você é grandes coisas, ou você pode lembrar que não é nada e reconhecer que a pessoa reconheceu que a graça de Deus fez aquilo tudo. A maneira como você lida com a coisa que você ouve, a sua atitude interior, determina para onde a coisa vai. A resistência do vento pode fazer um avião decolar, ou pode fazer um carro de corrida em alta velocidade ficar colado no chão. A resistência do vento é a mesma, mas se você usa asa ou aerofólio, você está reagindo diferente àquilo que está sendo exposto. Se eu e você cultivamos uma mentalidade de dependência de Deus, os elogios vão nos levar a entregar glória a Deus e pegar um encorajamento. De vez em quando as pessoas vêm me agradecer, eu digo: olha, a glória é de Deus, o encorajamento é nosso para continuar cooperando com Ele, dependendo dEle. Sem Ele a gente não teria feito nada disso. E você precisamos estar nesse lugar de uma convicção de que recebemos de Deus, precisamos do que Ele tem, de que não somos nada nem podemos nada sozinhos. Mas, justamente Ele não nos chamou para ser ou fazer nada sozinho, e o tempo todo depender dEle e usar o recurso dEle. Então a compreensão dessas verdades vai nos guardar de ou se inclinar a um extremo, de nos achar grande coisa, ou de ir para outro extremo, onde nos depreciamos. E é falando disso que eu quero chamar a sua atenção para um desdobramento desse mesmo princípio. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 4. E eu creio que esse exemplo vai nos ajudar a ter a visão correta desse desfecho que Deus quer nos levar. Eu descobri aqui em Êxodo 4, como tirar Deus do sério. O Deus paciente, longânimo. Como fazer Deus perder a paciência. Pastor, o senhor quer me ensinar isso? Não, eu quero te ensinar como alguém faz para você não fazer. Não para que você faça. Deus aparece para Moisés numa sarça e diz: Moisés, estou te chamando, estou te levantando, vou te enviar ao Egito com uma missão. E aí Moisés tem uma crise dessas de humildade distorcida, que vira um momento de autodepreciação. Eu não sou nada, eu não posso, eu não consigo. Gente, vamos pensar seriamente no que nós fazemos. Às vezes nós estamos no louvor e adoração dizendo: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, é extraordinário. Mas daqui a pouco o mesmo Deus diz: estou te chamando a fazer algo. Não, o Senhor se enganou.
Não, peraí, eu sou Deus poderoso? Não, o Senhor é quando eu canto. Na hora que o Senhor chama, o Senhor não é. O Senhor não tem condição de fazer. Porque Deus diz para Moisés, olha comigo, Êxodo 4, a partir do 10. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois falaste ao teu servo, nesses 30 segundos que já passaram, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele está dizendo para Deus, o Senhor escolheu o mal. E a maioria de nós acredita que o serviço de recrutamento e seleção do céu é ruim, que Deus é desinformado, que Ele não sabe das coisas, que Ele não sabe quem escolhe. E Moisés está tentando explicar isso para Deus. Verso 11, o Senhor lhe respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou que vê o cego, não sou eu, Senhor? Em outras palavras, Deus está dizendo, eu sou fabricante. Se alguém tem defeito de fabricação, sou eu, Moisés. Mas entende também de manutenção, do conserto. Verso 12, agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Gente, tenta imaginar isso. A glória de Deus manifestada num arbusto que queima, pega fogo, mas não se consome. A voz de Deus falando, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Moisés tira porque ele sabe que é Deus. Ele vai replicando e dizendo, Senhor, o Senhor sabe disso. Ele sabe que está falando com Deus. Eu muitas vezes pensei, se eu tivesse um chamado desse, ninguém me segurava. O próprio Deus aparecendo para mim, dizendo que acredita em mim, confia em mim, aposta em mim. Botar 2 aspas nesse aposto. Era de enlouquecer, mas ainda assim, Moisés, não, o Senhor escolheu errado, eu sou ruim. Deus diz, Moisés, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que há de falar. Gente, como diria o bom pentecostal, é para glorificar de pé. Era a hora que a gente imaginava o Moisés erguendo a mão para o céu, dando glória, sapateando, dizendo, então se é o Senhor eu vou. Não é sério, eu imagino, numa linguagem contemporânea, olhando para cima e dizendo para Deus, é nós. Estamos juntos. Aí o Moisés responde o que? Verso 13. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a um, menos a mim. Tipo, qualquer um presta, menos eu. Qualquer um poderia ser usado pelo Senhor, menos eu. Verso 14 diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Fala para alguém ao seu lado, fala, quer deixar Deus irado? Continua dando desculpa. Continua dizendo que você não pode. Não se trata de você. Não se trata das suas habilidades. Não se trata das suas capacidades. Há um empoderamento divino a mim e à sua disposição. Gente, esse negócio deveria enlouquecer a gente. Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão dar testemunho diante de mim, diante de reis. Gente, existe um protocolo. Desde o Império Grego, a retórica no discurso havia ocupado um lugar significativo. Quando os judeus vão acusar Paulo diante dos romanos, eles contrataram um orador profissional. Porque você não podia estar diante de governantes e se dirigir de qualquer forma, falar de qualquer maneira. Agora Jesus está falando para aquela turma sem muito estudo, vocês vão estar diante de reis. Eu imagino as pernas dele tremendo que nem vara verde. Mas ele diz lá em Mateus 10, mas não se preocupem com o que ou como vocês vão falar, porque naquela hora não serão vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando por intermédio de vós. Não se trata de você, é da sua capacidade de depender dele. Agora, se Deus não mostra quem nós somos nele, a gente não tem empolgação para acreditar porque é doido. Se ele não diz, vou usar, esses caras nunca vão sonhar nada grande. Mas ao mesmo tempo, se ele não mostra limitações, nós não vivemos independência dele. Então, o propósito de Deus para Gideão, como nós falamos antes, para Isaías, para Pedro, nunca foi destacar a fraqueza deles. Era mostrar que a despeito delas, ele poderia mudá-los, transformá-los e usá-los. Quem está entendendo, diga amém. Então deve haver um equilíbrio entre fraqueza e força. Não podemos exaltar nossas fraquezas e limitações acima da graça de Deus. E aí você precisamos lembrar que quando a Bíblia destaca as fraquezas daqueles que Deus chamou, nunca é para trazer a ideia de empecilho, então não pode. Mas é justamente para contrastar
a manifestação da graça de Deus. Elias era semelhante a nós e pôde ser usado por Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, não é isso. Estou dizendo o seguinte: se Deus fosse esperar e você ser perfeito para começar a fazer alguma coisa na terra, Ele não ia conseguir fazer quase nada. Mas enquanto nos aperfeiçoa, porque ainda que limitados, estamos comprometidos com Ele, Ele pode nos permitir fazer grandes coisas. E a única forma de viver isso é por meio de uma revelação maior de quem Ele é. Quem está entendendo, diga amém. Agora, sabe qual é o nosso problema? Nós gastamos muito pouco tempo com aquilo que é chamado na própria Escritura de o espelho. Tiago capítulo 1 fala de gente que ouve a palavra, não é praticante, não tem compromisso. É como quem olha no espelho, esquece quem era. Muitas vezes nós estamos num culto, a palavra está sendo pregada, Deus começa a nos mostrar quem nós somos nele. Às vezes no culto a gente chega a ser meio surtado, enlouquecido. Mas por falta de vínculo e compromisso, a gente esquece o vislumbre de fé que teve. E aí depois a gente volta àquele estado de se achar muito pouca coisa. Agora, outros de nós quase não oramos, e o pouco que oramos é só para pedir uma coisa ou outra. Mas a oração deveria ser muito mais do que um monólogo, onde você só pede algo para Deus. Através de Jeremias, Deus diz: invoca-me, que te responderei. Mas Ele não parou aí. Ele não disse que oração é só: você me pede, eu te atendo. Você me pede, eu te atendo. Ele diz: tem essa parte. Mas Ele diz: mas tem mais. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Gente, o ambiente de oração é um ambiente de revelação. Eu tinha 15 anos de idade, recém-batizado no Espírito Santo. E quanto mais tempo eu me trancava no meu quarto orando, mais surtado eu ficava. Sabe, não foram pessoas que me convenceram do meu chamado. Enquanto eu estava trancado naquele quarto, eu via coisas, e algumas delas hoje estou conseguindo acreditar. Eu decidi ir acreditando para os degraus da escada que estava mais fácil de subir antes. Mas eu me via escrevendo livros e livros. Eu via esses materiais sendo traduzidos para as línguas. Eu via caminhões inteiros de livros sendo descarregados. E já estamos chegando perto de 2 milhões de exemplares distribuídos, mas é só o começo. Eu me via pregando a multidões. Gente, você precisa entender, lá para o final da década de 80, igreja que tivesse 1000 pessoas num culto, nós chamávamos de mega igreja. Imaginar que reuniões como essa se tornariam frequentes, comuns em todo o Brasil naquela época, nenhum de nós conseguia. Mas eu me via pregando a muitos milhares de pessoas. E uma coisa eu sabia: quando eu estou naquele quarto orando, de duas uma, ou eu estou surtando, ou Deus está mostrando algo que a mente não acompanha. E como a Bíblia diz que na oração Ele vai me mostrar coisas ocultas que eu não sei, eu preferi acreditar na segunda. Eu falei: eu não consigo nem acreditar naquilo depois que eu paro de orar. Mas aquilo só vem quando eu estou orando. Não, minha cabeça não pode sofrer de demência só quando eu estou na presença de Deus. Demência é quando eu saio, é quando eu perco a capacidade de enxergar o que Ele enxerga, é quando eu deixo de, pela revelação, entender minha identidade, entender a produtividade. E algo foi mudando dentro de mim. Hoje a forma como eu tento explicar aos outros que eu e você podemos ser ativados para coisas extraordinárias. Nem todos fomos chamados para fazer as mesmas coisas, mas todos podemos viver uma vida extraordinária em Deus. Podemos fazer diferença na vida dos outros. Nosso cristianismo pode ser diferenciado. Nossa identidade e produtividade pode ser escrita de uma forma completamente diferente. Se entendemos essa força capacitadora, que ao mesmo tempo que vai mostrando o que ainda não somos, porque quer nos tratar, vai mostrando que somos nele e não sozinhos. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando a minha parte. Nós vamos orar juntos. Eu queria que Nívia e a equipe voltassem. Eu vou repetir mais uma vez. Quando a Bíblia destaca as fraquezas do que Deus chamou, nunca é para trazer a ideia de empecilho, tipo, por causa da fraqueza não posso. Pelo contrário, é sempre com a ideia de, apesar disso, eu posso. Mas se o conhecimento de Deus é a chave para viver essa revelação que muda a identidade e produtividade, eu e você precisamos avançar. Oséias 6,3 diz: conhecer e prosseguir
em conhecer a Deus. Eu e você precisamos mergulhar nesse lugar na palavra. Eu e você precisamos entrar nesse lugar da oração. Porque essas coisas vão mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos enxergar, vão gerar em nós uma capacidade de crer. Perto dos 18 anos de idade, orando pelo tipo de faculdade que ia fazer, um dia o Espírito Santo falou comigo: você não vai para a faculdade. Eu não quero que você matricule em nenhum desses cursos que você sonhou, nem agora e nem nunca. Aquilo foi um choque para mim. Uma das poucas coisas que meu pai pediu a cada um dos filhos, eu sou do meio de 3 homens, foi apenas que entregássemos a ele, além da fidelidade a Deus, um diploma universitário. Eu falei para Deus: então me deixa pelo menos fazer a teologia, que tem a ver com aquilo que o Senhor me chamou a fazer. A maioria dos meus amigos com chamado, todo mundo indo para o seminário, todo mundo indo estudar teologia. E o Espírito Santo me disse: eu não quero que você vá para o seminário estudar teologia. Eu falei: Deus, não estou te entendendo. E eu me lembro até hoje da frase que eu ouvi aos 17 anos de idade. Ele disse: quando eu te levantar como ensinador da minha palavra para as nações, eu não quero que você tenha nada do que se orgulhar. Eu quero que você se lembre que as pessoas enxerguem a minha graça em você. E eu não estou falando contra quem vai. Falei para meus filhos: se um anjo não falar a mesma coisa, vocês vão estudar. Mas Deus sabe como lidar com cada um de nós. Nos primeiros anos, minhas maiores dores era quando as pessoas perguntavam a minha formação. Eu dizia: 2º grau completo, mas sou um técnico em administração de empresas pela Fundação Bradesco. Eu achava que ficava bonito se eu falasse isso. Um dia alguém pediu para eu sentar e ter um almoço com um médico. Ele e a esposa, os 2 médicos, tinham tido muito sucesso fora do país, estavam visitando a família. E alguém que era da nossa igreja falou: pastor, eu queria tanto conhecer você. Imaginei que era alguém, se não nos admirasse, pelo menos tinha uma certa abertura e simpatia. Quando sentamos, começamos a conversar, a primeira pergunta que ele me fez é: qual a sua formação? Eu falei: o senhor quer dizer uma formação acadêmica? Ele falou: e tem outra? Aí eu falei: nenhuma. Ele olhou para mim e falou assim: qualquer um pode abrir uma igreja assim? Aí um vulcão chamado carnalidade entrou em erupção dentro de mim. Olhei para ele e falei: defina qualquer um. Se o senhor acha que se classifica no padrão qualquer um, te desafio a fazer o que eu faço. O senhor pode contar história para esse povo 1 mês. O senhor não vai segurar eles anos com você, se você não tiver algo genuíno a oferecer, se não tiver algo que funcione. Então eu vou dizer para o senhor: não é qualquer um, mas eu não sou qualquer um. Eu falei: agora, porque eu não fui no tipo de escola que o senhor foi, o senhor acha que eu sou um bicho ignorante, um mané? Eu falei: o senhor quer discutir o quê? Quer discutir a sua área de conhecimento? Vamos conversar dela. Me faça a pergunta que você quiser. Eu achei que o cara ia se intimidar e ficar quieto. Alguns chamam isso de blefe. Eu não sei se foi algo irracional, se foi, mas eu não imaginei que a conversa ia estender. Eu falei: então tá. Ele me fez uma pergunta a respeito de um assunto. E a bondade e a misericórdia de Deus me fez, em fração de segundos, voltar a um consultório médico onde eu estive no ano anterior, esperando, por falta do que fazer, passei a mão numa revista de medicina e li um artigo exatamente sobre a pergunta que ele falou. Eu voltei em fração de segundos, reli aquilo, voltei e respondi para ele. Ele me fez uma outra pergunta. Estava começando aquela conversa da clonagem genética, e ele me fez uma pergunta nessa área. E eu fui transportado a um hotel, porque eu não tinha esse tipo de televisão a cabo em casa, que eu estava pregando. Eu, numa cidade, me hospedaram num hotel desse que tinha todo tipo de televisão. Eu vi um documentário sobre aquilo, e a hora que ele perguntou, eu voltei a assistir o documentário bem rápido, voltei para ele. Na segunda eu já voltei metido, falei: o senhor quer que eu fale na sua linguagem ou para os leigos acompanhar? Eu não me lembro de onde saiu a terceira resposta, mas quando eu dei a terceira, ele parou e falou: pelo menos o senhor é informado. E eu dentro de mim estava todo metido. Na hora o Espírito Santo disse: salvei sua pele uma única vez. O que você está fazendo com outra área de conhecimento é justamente o que você estaria fazendo
se você tivesse ido para o seminário. Ele diz, o problema não é a escola, o problema é você. Ele diz, se você continuar dessa forma, eu me retiro. Eu não te defendo mais. Eu pedi muito perdão a Deus, me humilhei. E se alguma outra vez agir da mesma forma, não me lembro. Eu e você precisamos confiar em Deus. Deus fará coisas extraordinárias, e quanto mais o conhecemos, o entendimento de quem nós somos e do que nós fazemos muda. Gente, Deus levantará um exército para a maior colheita de todos os tempos da história da igreja. Tem crente olhando aí para a pandemia, dizendo, acabou com nós. Não! Em 2000 anos de história da igreja, ela nunca se levantou mais fraca de uma crise, ela nunca emergiu menor de uma crise. Não será agora, porque não se trata de nós, nem de meras circunstâncias favoráveis. Há um outro vento soprando em nossas velas. Não são circunstanciais, é o sopro do Espírito. Clique e veja mais vídeos como esse.